A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu ia entrar ao vivo, amém? Eu ia fazer uma live, mas o Espírito Santo me disse que não é hora ainda, amém, meus irmãos? Então, eu tenho que entrar quando Deus quer, né, meus irmãos? Quando Deus quer que eu entre, eu vou entrar, amém? Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, e assim vai. Quando o Espírito Santo toca, eu faço. Amém? Glórias a Deus. Eu quero que vocês venham a entender, né, meus irmãos, que eu não estou aqui por minha vontade, eu estou aqui seguindo os direcionamentos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, para nós andar certo nos caminhos do Senhor, nós temos que ser obedientes. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, falando de obediência, amém? Quem anda em obediência, pode-se dizer que tem créditos no céu. Quem anda certo com a palavra, quem anda em obediência com os direcionamentos de Deus, quem faz certo nos caminhos do Pai, amém, meus irmãos? Quem se esforça, quem persevera nos caminhos de Deus, tem crédito nos céus. Amém? Meus irmãos, nós podemos chegar numa situação para a morte. Mas se nós andamos em obediência nos caminhos do Senhor, se nós obedecemos a palavra, amém? Se nós somos perseverantes nos caminhos de Deus, Deus pode revogar as sentenças que está sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus, ele revoga muita sentença. Amém? Eu não sei se você já viu testemunho de pessoas que tinham câncer, né? Que é uma bactéria que não tem cura, né? Muitas das vezes só Deus mesmo, e a pessoa estava ali quase morta e foi curada, foi trazida à vida novamente. Você já ouviu? Então, é Deus revogando, né, sentenças de morte. Amém, meus irmãos? Por isso que Deus sempre pede para nós, ser humano, andar em obediência, orar, ficar sempre conectado com Deus. Amém, meus irmãos? Quem anda em obediência sempre tem uma vida de oração, sempre está conectado com Deus, sempre está lendo a palavra, nunca deixa para amanhã para orar, ele ora hoje. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer de mim e de você. E nós andando em obediência com Deus, nós não vamos perder nada, meus irmãos. Nós vamos ganhar. Ganhar o quê? A salvação. Por quê? Porque nós estamos andando em obediência. Porque nós estamos perseverando nos caminhos do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu sei que não é fácil. Amém? Não é fácil. Quem falar que seguir a Jesus, pegar a cruz, seguir a Jesus é fácil, é mentiroso. Amém? Não que nós vamos carregar a cruz sozinhos, porque quando nós estamos na presença de Deus e nós andamos em obediência, Deus alivia os nossos fardos. E eu sou prova viva disso. Amém? Por quê? Não é fácil seguir a palavra do Senhor, os preceitos, princípios de Deus. Amém? Mas, se nós tivermos em obediência, ter uma vida de oração, nós conseguimos. Amém? Porque eu era um torto. Deus, ele me ajeitou. Deus, ele colocou eu de pé. Deus, ele transformou eu de dentro para fora. Amém? Por que eu estou de pé ainda? Porque Deus é comigo. E Deus é com você também. Se você se esforçar, perseverar, você vai conseguir andar em obediência com Deus. Amém?
Quando eu era um torto lá, meus irmãos, o fardo era pesado. Por quê? Porque, meus irmãos, eu andava sozinho. Amém? Hoje não. Hoje eu peguei minha cruz e estou seguindo Jesus, mas Ele alivia meu fardo. Ele é minha fortaleza. Ele é minha força. Amém, meus irmãos? É Ele que não vai deixar meus pés vacilar. Amém? Trupicar. É Ele que não vai deixar eu pegar caminhos errados. Porque quando estamos no mundo, meu irmão, minha irmã, nós estamos ali com o fardo pesado, com dívidas acumuladas, com saúde precária, né? Tudo dando errado, né, meus irmãos? A tendência é o quê? Nós não pegar o caminho certo, nós pegar o caminho para se afundar mais ainda. Amém? Quando nós estamos nos caminhos do Senhor, é outros 500. É outra coisa, meus irmãos. Só quem tem intimidade com Deus sabe que o caminho de Deus é bom, é perfeito, é agradável. E não é nada penoso. Não, meus irmãos. Isso é mentira de Satanás. Amém? É difícil aos nossos olhos. Mas quando nós estamos dentro da palavra, quando nós estamos em obediência, tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque Deus faz nós enxergar tudo fácil. E é realmente tudo fácil. Você tem tranquilidade para dormir, você tem tranquilidade para sair da sua casa. Amém? Você tem tranquilidade para andar, para fazer algo, porque você está conectado com Deus. E jamais Deus vai fazer você pegar caminhos errados. Amém? Por isso que a importância de nós andar em obediência. É como está escrito aqui, né? Em Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante. Amém? Aonde Deus fala para Ezequias que a enfermidade era para a morte. E ele não ia viver, ele ia morrer mesmo. Mas se você prestar atenção no texto, amém, meus irmãos, das Sagradas Escrituras, aqui onde fala, né, Isaías 38, versículo 1 em diante, que nós vamos estar lendo, você vê que Deus revoga a sentença. Por quê? Porque Ezequias, né, Ezequias tinha uma vida para com Deus. Ele andava em obediência. Amém, meus irmãos? Ele obedecia a Deus, né? Portanto, que ele tinha crédito com Deus. Olha só isso. Olha o que o Espírito Santo está falando para você nesta noite. Ele está ouvindo as suas orações. Ele está vendo o seu choro. Amém, meus irmãos? Tem coisa boa chegando da parte de Deus, porque Ele ouviu as suas orações. Eu não sei o que você tanto pede a Deus. Amém, meus irmãos? Eu não sei o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, se é para assinar um contrato de uma empresa, de um trabalho, se é para pegar um serviço. Eu não sei o que você está precisando e pedindo a Deus. Mas se você andou em obediência, Deus está ouvindo as suas orações. Deus está vendo o seu choro. Amém? Como está escrito aqui, ó, em Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, o Senhor mandou dizer a Ezequias. Amém, meus irmãos? Mas olha só a reação de Ezequias. Presta atenção no texto. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Amém? Ele clamou a Deus. Amém, meus irmãos? Ele clamou, ele não desanimou, ele perseverou em quê? Em oração, clamando para aquele que pode todas as coisas. É ele que faz lei, é ele que tira a lei, é ele que permite a ferida, é ele com suas próprias mãos que cura. Então Deus está ouvindo a sua oração, Deus está chegando com providência, meu irmão, minha irmã. Recebe, toma posse da providência do Senhor para a sua vida. Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. E continuando aqui a palavra, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos seus dias 15 anos. Amém, meus irmãos? Olha só o que Deus está falando para você. Ele ouviu as suas orações. Ele viu as suas lágrimas. Deus está chegando. Deus está chegando na sua vida, na sua família, no meio dos seus. Amém, meus irmãos? Deus ouviu o seu clamor. Deus é o Deus que revoga sentenças, porque aqui nada mais, nada menos do que uma sentença. Ele estava numa enfermidade para a morte, mas ele buscou quem tem o poder de curar, de transformar, de revogar sentenças. Ele buscou a Deus, e é o que você está fazendo. Você tem que buscar a Deus. Você não pode parar de orar. Amém, meus irmãos? Mesmo que o seu cenário esteja como a de Ezequias. Amém, meus irmãos? Uma enfermidade mortal. Você não pode sair da presença de Deus. Você tem que continuar clamando, orando, buscando a Deus e crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Meus irmãos, nos dias de hoje, já é difícil quando o médico chega e fala que você tem uma enfermidade mortal, que você vai morrer. Já é difícil, com tanta tecnologia que tem hoje, com tanta ciência que tem hoje, já é difícil. Imagine no tempo de Ezequias. Imagine no tempo de Ezequias. Amém, meus irmãos? Mas Deus chegou, curou, transformou, tirou a sentença que estava sobre Ezequias. Livrou Ezequias da morte. Amém, meus irmãos? Clame ao Senhor. Continue orando. Continue clamando. Eu não tenho voz mais, eu não sei o que pedir. Então ajoelha. Fique quieto na presença de Deus. Se você quer chorar, chore. Mas Ele vai atender o seu pedido. Quando esgotamos, meus irmãos, uma vez também eu cheguei a Deus e falei: Senhor, eu já não sei o que falar para o Senhor. Eu não sei o que pedir mais para o Senhor. Mas eis-me aqui. E que seja feito a sua vontade na minha vida. Porque eu não tenho nem palavras e nem lágrimas mais consigo chorar. Amém, meus irmãos? Deus ouviu o meu clamor. Como Ele ouviu de Ezequias. Como Ele vai ouvir o seu clamor. Continue orando, clamando a Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus vai trazer a solução para a sua vida,
sua casa e sua família. Amém? Você crê? Recebe, toma posse, meu irmão. Amém? Recebe, toma posse em nome de Jesus. Deus está trazendo a solução daquilo que eu tanto peço a Ele. Deus está trazendo solução para a minha casa, para a minha vida. É Ele que tem a solução dos nossos problemas, meus irmãos. Nós temos que clamar ao Pai. É o Pai, é o Criador, é o dono de tudo. É aquele que nos criou, é aquele que formou o mundo. Esse Deus poderoso. Nós temos que clamar a Ele. Nós temos que confiar na palavra dEle. Que essa palavra aqui, meus irmãos, da Bíblia Sagrada, foi Ele que deixou para nós. Amém, meus irmãos? Foi Ele que deixou para nós ter fé, para nós ter confiança na palavra, para nós ter perseverança. Amém? Fazer como Ezequias aqui fez. Ele perseverou em oração e chorou na presença daquele que podia resolver o problema dele. E olha que não era qualquer problema, né, meus irmãos? Era uma enfermidade para a morte. Ele ia morrer, meus irmãos. Mas Deus revogou sentença. Deus ouviu a oração. Ele viu o choro. E acrescentou ainda 15 anos de vida na vida de Ezequias. Amém, meus irmãos? Continue orando. Continue buscando. Mesmo que o seu cenário esteja todo ao contrário do que você ora, do que você pede, continua. Persista na presença de Deus. Persista. Não pare de orar, não pare de clamar. Amém, meus irmãos? Continue. Se você não tem mais palavra, diga como eu falei. Uma boa, isso aí é uma maravilha. É clamar, é chegar, ser sincero com Deus. Eu fui sincero. Chegou um ponto que eu cheguei para Ele, meus irmãos. Eu fui sincero. Amém, meus irmãos? Eu falei para Ele que eu não tinha mais palavras. Eu não tinha nem lágrimas mais para chorar. De tanto pedir, de tanto clamar, de tanto sofrer. Pois Ele aliviou o fardo, meus irmãos, da minha vida. Hoje eu sou grato a Deus. Porque se não fosse Deus, novamente eu repito para vocês, eu não estaria aqui. Já era para mim estar morto há muito tempo, meus irmãos. Se não fosse o poder de Deus na minha vida cuidando de mim, não era para mim estar aqui. Amém, meus irmãos? Não pare de orar, não pare de clamar. Se você não tem mais palavras, mas fala para Deus, eis-me aqui, Senhor. Que seja feita a sua vontade na minha vida, porque eu não aguento mais. E Ele vai ver a sua sinceridade na presença dEle. Amém, meus irmãos? Não podemos parar de orar, não podemos clamar para o Pai, que pode resolver o nosso problema. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.